Dia 5 de abril, capítulos de hoje, 1 Coríntios 14, Josué 17 e 18. 1 Coríntios 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios, mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eu lhes serei útil? A não ser que eu lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que eu farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, eles não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos vocês estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar.
cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar neste tempo. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, pois neste tempo é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Josué 17. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e os seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bassã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Heleque, Asriel, Siquém, Hefer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bassã, do outro lado do Jordão. Pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Asser até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul, de Micmetá até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas na verdade pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Asser e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Asser foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã, Dor e Suer, Nafote-Dor, En-Dor, Taanak e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: Por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: Se vocês são tão numerosos, e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram:
É verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-san e dos povoados ao redor como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro, são fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse dos seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Josué 18. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois de traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio na presença do Senhor, nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdotes do Senhor será sua herança. E as tribos de Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão, façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois, voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor, aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali Josué fez um sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali a divisa prosseguia para o sul, até a cidade de Luz, isso é, Betel, e seguia para Atarot-Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte em frente a Bet-Horon, e terminava em Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era sua divisão ocidental. A divisa ao sul começava nos arredores de Kiriat-Jearim. Desse ponto a oeste se estendia até a fonte nas águas de Neftoa e descia até o pé do monte que ficava junto ao vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Rinom, atravessando a encosta sul da cidade, onde habitavam os jebuseus, e continuava até En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava a En-Semens e continuava até Gelilot, que fica em frente do desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o Vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Hogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Estas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Hogla,
Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerot, Mispá, Quefira, Moça, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Criate-Jeraim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim.